Se você está procurando um controle mais confortável para jogar no modo portátil do seu Nintendo Switch tradicional, até mesmo do modelo OLED, o controle Split Pad Pro da Hori pode ser uma das suas opções hoje a considerar. Então, eu quero te ajudar a ver os pontos fortes e fracos desse controle, já que comprei um para o meu uso pessoal e quero te mostrar tudo que identifiquei nele nesse um mês jogando com ele, para que você tome sua decisão de comprar ou não o Hori Split Pad Pro, com o máximo de informações úteis possíveis, mas lógico, com um conteúdo objetivo e direto ao ponto, como costumo fazer aqui pelo canal, então vem comigo. Primeiro, deixa eu te falar da construção dele. Temos aqui um controle em plástico rígido, liso na frente e texturizado na traseira, com botões plásticos e outros de borracha, além de trazer alavancas plásticas com uma fina camada de borracha na área que fica em contato com os nossos dedos, sendo tudo bem construído e bem resistente, possuindo até mesmo alguns adicionais, como o botão turbo e botões traseiros endereçáveis, que você mesmo determina qual botão da frente você deseja que ele se torne, mas com uma ressalva: cada lado faz endereçamento somente com o seu lado, não sendo possível usar um desses botões traseiros para se tornar um L mais R, por exemplo, pois cada um deles está numa parte diferente do controle e mais para frente vou explicar o motivo disso acontecer. Mas voltando para a construção dele, a Hori consegue atingir seu objetivo no quesito conforto, pois o Split Pad Pro consegue trazer botões maiores que os do Joy-Con, se assemelhando mais a botões do Pro Controller, e traz alavancas maiores também, permitindo um maior conforto ao jogar por longas horas nele. Contudo, ao conectar os controles na primeira vez, você notará essa diferença de espaço do controle para a tela, que na verdade existe por isso. O controle encaixa perfeitamente na dock e, quando conectado, fica alinhado com o mesmo. E falando agora de conforto, algo notável é citar que só por ser um controle maior que o Joy-Con, você irá estranhar o tamanho total do aparelho com o Split Pad Pro em comparação com os controles nativos do Switch, mas isso favorece a ergonomia do videogame por longas horas de jogatina, algo que faz diferença para os que jogam com frequência no Switch, já que 299 gramas do V2 e 322 gramas do OLED, sem considerar os Joy-Cons, fazem diferença depois de 4 ou 5 horas jogando direto neles. Inclusive, o controle é bastante leve, mesmo sendo maior que o Joy-Con. Ele é mais leve, mas por um motivo, que pode ser positivo para uns pontos e negativo para outros. O controle não possui bateria interna, então nada de tentar fazer ele funcionar fora do corpo do videogame, pois ele não vai funcionar. Ele é exclusivo para uso no videogame, sendo reconhecido na hora, pois não poderia deixar de mencionar que ele é um controle licenciado oficialmente pela Nintendo para uso no Switch. Mas a falta de bateria faz tanto ele não funcionar fora do videogame, como ele não fazer a comunicação entre seus dois lados, não permitindo associar um botão traseiro de um lado com botões do outro lado do controle. Então, é vantajoso por conta do peso menor e melhor conforto ao longo de várias horas jogando, como também é negativo por limitar suas possibilidades. Alguns pontos isolados que não poderia deixar de falar. O controle, depois de horas com o console hibernando, não liga o videogame apertando no botão Home, pois acredito que seja o fato de não ter a bateria e o mesmo não se comunicar com o videogame hibernando. O consumo de bateria do videogame com o Split Pad Pro foi similar ao uso dele com os Joy-Con. Então, enquanto o Joy-Con tem sua bateria interna que fica dividindo carga com o videogame, aqui com o Split Pad Pro, o videogame cuida somente da sua alimentação interna e energia para os comandos, não fazendo diferença no uso do dia a dia. Eu paguei R$ 273 nesse controle numa promoção da Amazon e por esse valor eu acho que ele foi um excelente custo-benefício. Contudo, existem outras opções de controles nessa mesma proposta, como os controles da INI, que possuem os dois lados similares ao Joy-Con e o Split Pad Pro da Hori, mas possuem um corpo menor, bateria interna para uso fora do videogame e LED nas alavancas e laterais. Inclusive,
por preços similares a esse que paguei no SplitPad Pro da Rory, já considerando os impostos. Então, no controle da Rory, o valor maior também está atrelado ao fato que ele é licenciado, não somente na qualidade das peças internas, pois eu tenho um controle INI temático do Zelda aqui e posso te afirmar que ele é excelente. Então, o Rory é uma escolha ideal para você que deseja ter todos os seus produtos alinhados com o fabricante, mas carece de mais conforto nas mãos e jogar no modo portátil é o seu ideal. Agora me diz aí, o que achou do controle SplitPad Pro da Rory? Ele é ideal ou não para você? Ou qual outro controle você indicaria no lugar desse para quem estiver passando aqui pelo vídeo? Deixa aqui nos comentários, inclusive, se faltou eu tirar alguma dúvida para te ajudar a escolher ou não por esse controle, deixa aqui que eu mesmo venho ler e responder todos. Valeu pelo tempo que passamos juntos, te deixei passando faz um tempinho 2 vídeos aqui do canal. Se algum deles for legal para você, clica que continuamos conversando por lá. Um grande abraço e até mais!